aí, queridos, tudo bem? Vamos lá então para a nossa aula número 19 de ecologia e hoje a gente vai falar de um gráfico muito cobrado em ecologia, que é a pirâmide ecológica. A pirâmide ecológica, então, a primeira informação que você já tem que vir à sua cabeça quando aparecer uma pirâmide é que ela é um gráfico de barras, tá? E esse gráfico de barras vai representar para você uma cadeia alimentar. E aí, nessa cadeia alimentar, esse gráfico pode mensurar três coisas diferentes. Ele pode estar mensurando a quantidade de energia que tem em cada nível trófico da cadeia alimentar. Ele pode mensurar para vocês a quantidade de matéria orgânica seca que tem em cada nível trófico, chamada de pirâmide de biomassa. Ou ele pode estar medindo a quantidade de indivíduos daquela cadeia alimentar em cada nível trófico, certo? Então vamos escrever isso aqui? Quando a gente fala de pirâmides alimentares, as pirâmides são gráficos de barras de cadeias alimentares. Muito importante você lembrar que é de uma cadeia alimentar e não de uma teia. Não existe pirâmide de teia, tá? Porque uma teia é feita de várias cadeias. Se eu quiser representar pirâmides de uma teia, eu vou ter que fazer várias pirâmides, certo? Então, cada pirâmide é um gráfico de cadeias alimentares, certo? E aí a gente vai ter, então, três tipos de gráficos de barras, né? Um, como eu falei para vocês, que representa a quantidade de energia, pirâmide de energia, pirâmide de número, indicando o número de indivíduos, e pirâmide de biomassa. Quando a gente fala de biomassa, a gente está falando de matéria orgânica que existe ali nos indivíduos, beleza? Então vamos entender os tipos de gráficos que podem aparecer para vocês, tá? Vou ali para o quadro primeiro, então deixa eu apagar a luz para mostrar a imagem bem bonita para vocês. Vamos começar aqui com este gráfico, bem ilustrativo, mostrando aqui para vocês então uma cadeia alimentar. Você vai sempre saber que a primeira barra, a barra da base, é a base da cadeia alimentar. Então o primeiro retângulo que aparece aqui nesse gráfico de barra é sempre o produtor, aqui é sempre o consumidor primário, secundário e assim sucessivamente, beleza? Aqui está mostrando um produtor, né? Com uma produtividade aí de 40.000 quilocalorias por metro quadrado por ano. Ele está medindo, então, ele fez esse gráfico anual, medindo a quantidade de energia produzida por essa pastagem aqui, tá? Nessa cadeia alimentar, gramíneas, gafanhoto, sapo, tá? Em um ano, quantidade de energia de 400 para 600 e de 600 para 40. Aí o que você observou? Que a quantidade de energia diminui absurdamente de um nível trófico para o outro, né? Então, nessa pirâmide de energia, de um nível trófico para outro, existe perda de energia e uso dessa energia. Aí, eu quero que você pense, você já estudou fotossíntese, já estudou respiração lá na biologia A, e você aprendeu que os produtores, eles captam a energia do sol, a energia luminosa, e transformam em energia química. É essa energia química que eu estou medindo aqui. Só que é a energia química que está onde? Aonde fica a energia química? Nas moléculas orgânicas, na matéria orgânica, que vai sendo queimada, vai sendo quebrada na respiração para gerar ATP, certo? Por isso que a gente fala que a energia vai sendo perdida. Primeiro porque ela é utilizada pelo próprio nível trófico. Então, lembra da relação fotossíntese e respiração? Quando é que uma planta cresce?
quando ela faz mais fotossíntese do que respira, ou seja, ela sintetiza mais matéria orgânica do que usa, certo? Então a gente sempre vai pensar em energia como o saldo que sobrou dessa relação fotossíntese e respiração. Já vou mostrar para vocês o lance da produtividade líquida, tá? Que ocorre nas cadeias alimentares. Então, isso aqui que está mostrando é a quantidade de energia que sobrou para o próximo nível trófico. A planta já usou parte da matéria orgânica para ela viver. Existe perda conforme tem a queima dessas moléculas orgânicas. A gente sabe que tem perdas energéticas na forma de calor. Então o indivíduo usa, tem perda na forma de calor, então sobra só para o próximo nível uma quantidade bem menor e assim sucessivamente. Por isso, todo gráfico que vai mostrar para vocês como que a energia flui ao longo de uma cadeia alimentar, ele vai ser um gráfico de barras que dá origem ao nome pirâmide, porque é o formato padrão de uma pirâmide que nunca vai ser invertido, certo? Pirâmide de energia, sempre esse formato, sempre. Aqueles casos que o sempre e o nunca na sua prova, você tem que acreditar, beleza? Então, coloquei aqui que cada retângulo representa a quantidade de energia disponível para o próximo nível trófico, belezinha? Outra informação, então, a energia sempre diminui ao longo das cadeias alimentares, tá? Por isso que não existem cadeias tão longas, isso é muito cobrado nas provas, muito mesmo, tá? Enem, UFSC, FUVEST, UEM, UEPG, enfim, o FPR, todas, tá? Aqui para você entender o que é a produtividade líquida de um nível trófico. Aqui, na verdade, ele está mostrando a produção primária líquida. Primária porque ele está falando do primeiro nível trófico, tá? A produção primária líquida é o que sobrou, como eu falei para vocês, depois que a planta respirou e perdeu calor, tá? Então, quando a planta recebe luz, faz fotossíntese, ela produziu tudo isso aqui de matéria orgânica. E então ela tem tudo isso de energia disponível para ela. Só que ela gasta esse tanto na respiração dela. E também tem perda na forma de calor no processo de respiração aeróbica, certo? Então, o que sobra para o próximo nível é a PPL. Então, aquela pirâmide anterior que eu mostrei para vocês está mostrando a PPL, tá? Do primeiro nível trófico, ok? Então, a produtividade primária bruta, ela é o total de matéria orgânica produzida na fotossíntese, ok? Tudo isso aqui. Produtividade líquida é o total menos o que foi gasto na respiração, certo? Então é a PPB menos a R. Deixa eu acender a luz agora para fazer alguns adendos com vocês então. Então, quando eu estou falando, né, de uma pirâmide de energia, a gente viu que isso daqui, esse formato é padrão, tá? Aqui sempre é produtor, C1, C2, por exemplo, uma cadeia curtinha. Vamos colocar um C3 aqui para tu ficar feliz. Um C3 para ficar mais bonitinho, tá? Aí eu quero que você saiba então que cada retângulo desse representa produtividade, no caso aqui, primária líquida. O que significa isso? A quantidade de energia que está disponível para o próximo nível trófico, tá? Então, essa é a produtividade líquida. Aí, o próximo nível trófico, ele pegou tudo isso aqui. E o que você está vendo no gráfico, em azul, é o líquido dele. Então, é o que a gente chama de produtividade secundária líquida. UFSC 2019? UFSC do ano passado deu uma pirâmide que falou de produtividade secundária
líquida, terciária líquida, tá? E assim sucessivamente, certo? O próximo nível trófico, né? Ele pega tudo isso, mas o azul, né? Devia ter feito em azul aqui para você saber que eu estou representando, né? Essa produtividade secundária líquida é isso aqui, tá? Aqui também, aqui vai ser a produtividade terciária líquida. Aqui vai ser produtividade quaternária líquida, ok? Para frisar bem para vocês que existe, né, essa diminuição, é a quantidade líquida, que é o que está depois que a espécie usou, tá? E segundo os estudos, e a UFSC já cobrou isso também, não só a UFSC, outros vestibulares, que cerca de 10% da energia apenas fica líquido para o próximo nível trófico. Então, cerca de 10% da energia sobra de um nível a outro. Por isso, né, as cadeias não são tão longas. Por isso, os predadores de topo, de cadeia, vão sempre ficar com a menor quantidade de energia disponível. Por isso que eles têm que comer mais, né? Por isso que eles têm que compensar isso, né? Caçando, sendo bons predadores, né? Aí você fala, agora, nesse momento que eu brinco, né? Que quando você conta se na cadeia alimentar para uma criança, todo mundo quer ser o predador de topo, né? Porque ninguém vai comer ele, mas agora você tá vendo a primeira desvantagem de ser predador de topo de cadeia alimentar, né? Qual é a primeira desvantagem? Como você recebe menor quantidade de energia, quanto mais longe da base você está, né? Você vai ter que ter mais investimento de comer mais vezes, de predar mais para conseguir suprir a sua demanda energética, certo? Pode observar então que é por isso que os maiores animais do planeta estão mais na base da cadeia alimentar, são C1 ou C2. Baleia azul, C1, C2, porque ela come tanto fito quanto zooplâncton, né? O elefante, girafa, eles são tudo o quê? C1, tá certo? Beleza, queridos? Então, aqui na minha imagem, né, mais uma ilustração aí da pirâmide de energia. Vou apagar a luz de novo. Mostrando aí, então, essas perdas, tá? Depois eu vou mostrar o exercício da UFSC ali para vocês. Agora vamos falar da pirâmide de biomassa. Quando eu falo de biomassa, eu estou falando de matéria orgânica, que foi produzida na fotossíntese, que é queimada para gerar energia. Pirâmide de biomassa é a mesma coisa praticamente que a pirâmide de energia. Então, se a energia diminui e a energia vem da queima da biomassa, o que eu quero que você guarde? Que a biomassa diminui tanto quanto a energia. Pirâmide de biomassa, tirando uma única exceção que a gente vai ver, tá? Que nem sempre acontece, mas que pode acontecer, vai ser igual a de energia, ou seja, unidirecional, com uma única exceção. Beleza? Então a pirâmide de biomassa é a quantidade de matéria orgânica disponível em cada nível trófico. Normalmente eles medem matéria orgânica seca, né, retirando a quantidade de água dos indivíduos para detectar só mesmo o peso dessa matéria orgânica, tá? Para fazer a construção desse gráfico. Então aqui, né, cada retângulo numa pirâmide de biomassa terrestre representaria a biomassa seca dos produtores, do C1, do C2, e isso sempre vai diminuindo, né? Justamente porque a biomassa vai sendo utilizada por cada nível trófico para gerar energia. Então utiliza-se peso seco de um nível trófico sem computar a quantidade de líquidos dos organismos, tá? Então pirâmide de biomassa vai medir a quantidade de matéria orgânica disponível em cada nível trófico por unidade diária num determinado momento. Como essa definição, né, eu faço essa mensuração num momento da vida da planta ou da vida daquela cadeia alimentar,
como aquilo é mensurado num instante, pode ter uma exceção na pirâmide de biomassa aquática. Pode, nem sempre, mas pode. Que é essa aqui, que é muito cobrada nas provas porque é a única exceção. O que acontece no ambiente marinho? A cadeia alimentar no ambiente marinho, fitoplâncton, zooplâncton, peixe, foca aqui, por exemplo, a biomassa do fitoplâncton no instante em que está sendo coletado para medir pode apresentar-se pequena. Isso porque fitoplâncton são algas que têm um ciclo de vida muito curto e elas estão se reproduzindo ali a cada 20 minutos, 30 minutos, elas estão se multiplicando. Zooplâncton são larvas de animais aquáticos em geral, pequenos crustáceos, larva de peixe, de lulas, enfim. Esse zooplâncton se alimenta do fitoplâncton. São animaizinhos, né, que não têm um ciclo rápido, assim como o fitoplâncton. Então eles estão ali esperando a comida chegar. Imagine que você faz a medição no momento que a quantidade de fitoplâncton está escassa, mas eles estão se multiplicando, né? Eles vão dar conta, vão gerar matéria orgânica suficiente para alimentar uma grande quantidade de zooplâncton. Isso nem sempre, como eu falei, acontece. O normal é que a quantidade de fitoplâncton, a biomassa de fitoplâncton seja maior que a de zooplâncton, mas pontualmente podemos observar isso aqui. Então, não é que toda a pirâmide de biomassa aquática é assim, certo? O normal é que uma pirâmide de biomassa aquática seja assim, mas ela pode se apresentar assim, certo? Então eu já vou desenhar ali para vocês, para você armazenar essa informação que é bem importante também, tá? Já anotou de energia? Deixa eu escrever então aqui a de biomassa, deixar de energia aqui. Então, ó, queridos, a de biomassa, a gente vai ter de dois tipos. Então, lembrar que é a quantidade de matéria orgânica, tá? Então, a gente vai dividir em terrestre, tá? A terrestre é sempre assim: produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, por exemplo, tá? E a aquática nós vamos representar de duas maneiras. A aquática, então, normal, assim, tá? Aqui seria o normal de uma pirâmide aquática e a exceção. Então, a exceção seria o produtor pequenininho e aí depois C1, C2. Exceção. Gente, escrever com dois S. Sempre tem que pensar para escrever exceção. Tá? Então, essa daqui, como ela é exceção, fica ligado que ela aparece bastante. Beleza? Tá. E por último, pirâmide de números. Pirâmide de números pode ter qualquer formato, porque ela representa a quantidade de indivíduos em cada nível trófico, tá? Aqui, por exemplo, você está vendo umas 50 graminhas alimentando 13 preás, alimentando 4 cobras, 2 avestruzes e um lobo, certo? Então essa seria uma pirâmide de número, representando a quantidade de indivíduos em cada nível trófico, proporcionalmente à quantidade necessária para a dieta de cada um deles, tá? Por que eu falei que ela pode ter qualquer formato? Essa pirâmide aqui é uma pirâmide de parasitas, que ela é totalmente invertida. Pirâmides de parasitas, aqui está representando uma planta servindo de alimento para 2 gafanhotos. Esses 2 gafanhotos são parasitados, portanto comidos parcialmente, né, por esses
30 protozoários, e esses 30 protozoários são parasitados por 50 bactérias. Então, é uma pirâmide, a gente fala que pirâmides de parasitas são invertidas, porque é um hospedeiro com vários parasitas, certo? No caso aqui, o protozoário é parasitado pela bactéria, tá? Agora, tem pirâmides que misturam, às vezes, as duas coisas. Por exemplo, uma árvore... Não, deixa eu pegar o exemplo da joaninha, adoro o exemplo da joaninha. Uma orquídea, uma planta, tá? Ela serve, por exemplo, de alimento, ela está sendo parasitada por 40 pulgões. Pulgão é aquele insetozinho que se alimenta da seiva elaborada das plantas. E eles adoram parasitar a orquídea, tá? Aí eu coloco, né? Chegam as joaninhas. As joaninhas são predadoras, né? Consumidores aí, então eu teria orquídea, pulgão, joaninha. Produtor C1, C2, certo? A joaninha C2. Duas joaninhas dão conta de comer todos esses 40 pulgões, tá? Então seria uma pirâmide 1, 40, 2. Percebeu qual que é formato? Tá? Pirâmide de número, então, pode ter uma pirâmide mista, pirâmide de parasita, que no caso o pulgão seria parasita da orquídea, né? E predadores normais. Tá? Então, por isso que a gente diz que a pirâmide de número não tem regra para ela. Ela pode, né, apresentar ali qualquer formato, beleza? E aí, pra gente finalizar, essa questão da UFSC 2018, eu acho que eu tinha falado 2019 para vocês, errei, é 2018. A figura abaixo representa 3 pirâmides ecológicas, sendo 2 de um ecossistema florestal, de energia e biomassa de uma floresta. E uma de um ecossistema marinho de biomassa. Olha aqui o que ele deu? Marinho de biomassa, esses são. Em ambos os casos, os decompositores foram desconsiderados. Bem lembrado, dona UFSC, esqueci de falar. Né? A gente, para mostrar as cadeias alimentares, né? Como é um gráfico de uma cadeia, normalmente nas cadeias a gente não representa os decompositores, né? Então nas pirâmides também não, tá? Com base na figura e nos conhecimentos sobre ecologia, é correto afirmar que a pirâmide de energia do ecossistema B, pirâmide de energia do mar. Pirâmide de energia, você já vai pensar, nunca pode ter outro formato. Então é aquele formato padrão. Terá o mesmo formato da pirâmide de biomassa desse ecossistema? Não. Falso, porque aqui o produtor está pequenininho. Aves e mamíferos têm produtividade líquida baixa. Aqui que eu falei para vocês. O aluno falou assim, nossa, mas ave e mamífero tem produtividade líquida? Claro que tem. Pensando na quanto cada um tem a sua produtividade líquida que passa para o próximo nível, né? Pois gastam muita energia para manter a temperatura corporal constante. Aqui ele deu uma informação que eu não sei se todos sabem aí, que vocês não viram aves e mamíferos com Sardá ainda, mas a gente já teve uma aulinha de termorregulação, né? E aí eu falei para vocês, aves e mamíferos, eles produzem calor interno. Então eles gastam muito da matéria orgânica, sobrando muito pouco para o próximo nível. Então, com certeza, verdadeira essa afirmação. Tá? Porque lembra que biomassa é o que ele usou, né, a quantidade de matéria orgânica e ele vai usar muito para gerar energia para se aquecer, tá? O segundo nível trófico do ecossistema A. Segundo nível trófico, aí é aquela história de você lembrar. Planta primeiro, herbívoro segundo. Então ele está falando dos herbívoros. Cadê? Perdi. O segundo nível trófico do A tem uma produtividade líquida maior do que o primeiro nível trófico desse ecossistema. Não. Tá falando que herbívoro tem maior produtividade líquida do que planta. Não, tem menor. A produtividade vai diminuindo, tá? Todos os bentos são sésseis, ou seja, vivem no fundo do mar. Errado. O que é bentos? Organismos bentônicos, são aqueles associados ao fundo. Todos são sésseis? Não, tem a estrela do mar anda, por exemplo, caranguejo anda, camarão anda, todos são organismos bentônicos, nem todos são sésseis, tá? E aí também a definição de séssil estaria errado. Viver no fundo do mar não é ser séssil, é ser bentônico, tá? 16. Os herbívoros do ecossistema B
Herbívoros do ecossistema B. Se tá comendo fitoplâncton, herbívoro do ecossistema B é o zooplâncton, tá? São necessariamente bentos ou néctons. Se é zooplâncton, tá onde? Tá na superfície, faz parte do da classificação plâncton, certo? 32. As altas taxas de divisão celular do fitoplâncton do ecossistema B garantem a alimentação dos consumidores primários, os herbívoros desse ecossistema. Exatamente, né? O que explica por que essa biomassa menor vai dar conta, porque o fitoplâncton se reproduz muito rápido, beleza? Então, era a 2 e a 32. Queridos, então, a teoria dessa aula realmente é curtinha e agora, né, todos os conhecimentos básicos aí você já tem, tá? Faz um mapinha agora, representando cada tipo de pirâmide, anota aí as exceções, coloca que a pirâmide de números, qualquer formato, a pirâmide de biomassa aquática pode ter 2 formatos e o resto, né, só o formato padrão, beleza? Tá? Ficamos por aqui então, exercitem bastante para não perderem esse aprendizado, tá bom? Beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau!